Olá, o Portas Abertas está começando. Eu sou a jornalista Liliane Martins. Eu sou o Ricardo, diretor da Bortolini Imóveis. E aqui você fica por dentro do mercado imobiliário. Já pensou o quanto ter espaços públicos de qualidade nas cidades afeta o humor da população? Hoje a gente vai falar sobre esse assunto e vamos comentar dos espaços públicos da cidade de Passo Fundo. Até porque algumas pesquisas mostram que isso tem reflexo, essa urbanização, essa qualidade diferente nos espaços de lazer, tem reflexos em várias áreas. Eu vou citar para vocês agora. A gente tem melhora na saúde pública, na segurança dos pedestres, uso de transporte público, na conservação do meio ambiente, reduz a criminalidade, incentiva investimentos, incentiva o turismo e até voluntariado. Isso é uma pesquisa do Project for Public Spaces. Por isso, hoje nós vamos falar sobre os investimentos nos espaços públicos da cidade de Passo Fundo e está conosco o secretário de Planejamento, Giese Schneider. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Lili e Ricardo, pelo convite. Uma satisfação poder trocar essa ideia com vocês e com as pessoas que a qualquer tempo, a qualquer momento vão ouvir esse podcast. Muito obrigado, Giese, pelo teu tempo. A gente sabe da agenda corrida lá na prefeitura, de tantas coisas que tem que fazer para cuidar da nossa cidade, mas acho que é muito importante nós falar quanto isso tem a ver com o mercado imobiliário, quanto isso desenvolve a nossa cidade e os seus imóveis que estão nela aí. Mas, Giese, eu gostaria de que tu se apresentasse também como profissional, como pessoa, falar um pouquinho para as pessoas te conhecerem aqui da nossa audiência e também falar do papel de uma secretaria de planejamento, onde hoje tu tem a gestão, tu é o gestor disso, né? Sim. E isso, qual que é a influência na cidade no papel da secretaria? Tá bem. Bom, eu sou, embora não tenha nascido em Passo Fundo, sou um cidadão passofundense desde os primeiros meses de vida. Do ponto de vista de formação, eu sou administrador de empresas, com especialização na área. Por muito tempo atuei na área de gestão de pessoas. Depois fiz mestrado em administração na área de estratégia e marketing. Trabalhei por 24 anos na Universidade de Passo Fundo, tanto na função de funcionário, de colaborador, quanto na função de professor. Nos últimos 14 anos, antes de sair da UPF e aceitar o convite do prefeito Pedro, eu trabalhei mais especificamente na área de inovação, né? A gente tem lá na universidade o Parque Tecnológico, a incubadora, tínhamos na época a agência de inovação. Sempre fui empreendedor, também em paralelo com essas minhas atividades, né, como funcionário da universidade, agora também como servidor da prefeitura. Toco os meus negócios também na área de comunicação. Por muitos anos fui palestrante profissional, por 13 anos fui palestrante, né, viajei muito, especialmente no Rio Grande do Sul, fazendo palestras. Tenho uma experiência bastante diversa, mas com um perfil sempre muito executivo, né? Eu costumo dizer assim que eu me considero um profissional generalista, no sentido assim, embora tenha formação em administração, mas eu não sou um super especialista em um tema, me considero um profissional bastante versátil do ponto de vista de adaptação, né? Eu acho que a minha principal competência é a capacidade de aprender em novos ambientes, foi assim também na Secretaria de Planejamento, já vou falar sobre isso, de formar equipes, de estabelecer projetos e processos de trabalho, né? E procurar deixar as coisas rodando, assim. Acho que eu sou um gestor, um tomador de decisão, é assim que eu me identifico, né? E aí eu aceitei o convite, então, para assumir a Secretaria de Planejamento, com o desafio de dar continuidade a uma função primordial da Secretaria de Planejamento, que é pensar o desenvolvimento da cidade do ponto de vista da urbanização, por exemplo, né? Então, a gente, na Secretaria de Planejamento, nós somos os guardiões do plano diretor, é um exemplo. Nós na Secretaria de Planejamento fazemos a projeção junto com as demais secretarias da necessidade de estruturação de equipamentos públicos, e aí entram escolas, hospital, unidades básicas de saúde, praças, parques, teatros, enfim, tudo que é equipamento público, né, equipamentos de esporte. Então nós temos a função de planejar isso, e quando a gente fala planejar não é só idealizar, mas é projetar. Então a gente tem equipes de arquitetos e engenheiros que fazem esses projetos, acompanham o processo licitatório, fiscalizam as obras, né, e a gente só entrega a chave lá para o nosso cliente interno, que são as outras secretarias.
e seguimos para os próximos projetos. Além disso, na Secretaria de Planejamento também está a função, a responsabilidade de pensar e de elaborar o orçamento do município, né? Desde todos os instrumentos de orçamento, então o plano plurianual, o PPA, que a gente faz para os 4 anos, os 3 anos de governo e mais o primeiro do próximo governo, né? Assim que funciona, né? Em todas as esferas. Então esse é o nosso trabalho na Secretaria de Planejamento. E o prefeito Pedro disse assim, além disso, né? A gente precisa de fato alguém que seja da área de gestão, que ajude na articulação do projeto de governo, do plano de metas desse governo. A gente é o primeiro governo a ter que elaborar um plano de metas e aprovar isso junto à Câmara de Vereadores. Lá tem 67 metas, são 67 compromissos formais que o prefeito Pedro assumiu publicamente, estão lá no site da Prefeitura. Então a gente tem que constantemente trabalhar na articulação junto com as demais secretarias para implementar esse projeto de governo. E uma vez que a gente está falando de planejamento, assim, nessa área dos espaços públicos de qualidade, como a gente estava falando antes, que tipo de foco vocês têm hoje? Qual é o principal objetivo ou propósito nesse sentido, nesse planejamento? De forma macro, Lili, a gente, primeiro, assim, isso está inclusive exposto lá no plano de governo do prefeito Pedro, que é a gente pensar uma cidade para as pessoas. Esse é o norteador. Bom, isso parece uma fala um pouco ampla e genérica demais, mas de fato ela é fundamental, porque é o balizador que a gente tem que perseguir, né? Quando a gente diz assim que a cidade deve ser para as pessoas, e isso é um resgate do conceito de cidade, porque o conceito de cidade ele tem a ver com isso. Para que surgiram as cidades? Para melhorar a vida das pessoas, para permitir que as pessoas tivessem acesso ao contato com os outros, ao acesso a serviços, a produtos, né? Naquele tempo onde surgiram as primeiras cidades, não da forma como a gente vê hoje, o comércio acontecendo, a prestação de serviço acontecendo, né? Mas é a aglomeração para facilitar a vida das pessoas, a segurança das pessoas, é para isso que surgiram as cidades. E talvez em algum momento a gente, em vários lugares, e talvez em Passo Fundo, em determinados aspectos também, a gente corre o risco de ter perdido um pouco esse sentido. Então, quando a gente fala que a cidade ela deve estar orientada para as pessoas, a gente está dizendo, por exemplo, que quando a gente vai falar mais sobre isso, talvez mais na frente, né? Que quando a gente estrutura um parque linear na Avenida Brasil, e as pessoas questionam assim, tá, mas por que manter aqueles canteiros enormes ao invés de fazer um corredor de ônibus? Porque a cidade é para as pessoas. Então, ter essa orientação macro é fundamental para a tomada de decisão, porque daí quando a gente está em dúvida entre o A e o B, tu diz assim, tá, qual dessas decisões vai atender? Isso aí. E o Parque Linear é um dos principais projetos hoje desse governo para essa área? Ele é um dos grandes projetos, um projeto que a gente considera assim, de grande impacto, porque está localizado num lugar emblemático da cidade, que é a Avenida Brasil, que é a nossa principal avenida que quem vem de fora conhece a cidade. O primeiro contato das pessoas da maioria das pessoas é pela Avenida Brasil, né? A gente invariavelmente vai chegar na Avenida Brasil, e o Parque Linear foi uma oportunidade que nós identificamos, porque a lei que estabelece o Parque Linear já existia desde 2020. Uma lei do então vereador Ronaldo, que agora inclusive integra a equipe do prefeito Pedro, né? Mas a lei surgiu para consolidar, para dizer o seguinte, não podemos mexer nesses canteiros. A gente precisa preservar este tapete verde que cruza a nossa cidade, e aí nós identificamos a oportunidade de avançar na manutenção deste canteiro verde com a construção do Parque Linear, né? Porque já existiam os canteiros, as pessoas já utilizavam intensivamente os canteiros, mas a gente pensou em dar uma lógica para eles, em conectá-los uns aos outros para não serem canteiros ou praças fragmentadas. Elas não são mais um conjunto de canteiros ou um conjunto de praças. Agora é um parque linear. Obviamente que tem os cruzamentos dos veículos, que não vão deixar de existir, mas mesmo os cruzamentos estarão sinalizados de forma a priorizar as pessoas, os pedestres, as pessoas que estão ali fazendo a sua caminhada, a sua corrida, que estão andando de bicicleta, né? Então, o Parque Linear, junto com, por exemplo, a estruturação do Fredolino Chimango, né, do campo do quartel, que já foi entregue, também é um espaço emblemático. Porque a gente fala de espaços emblemáticos porque eles estão no centro da cidade, que já estão acessíveis para muitas pessoas.
Mas a gente tem um olhar muito amplo para isso, né, Lili? Assim, a gente precisa olhar também para quem não vai ter acesso ao centro da cidade. Aí um programa como o programa Viva Praça, que está lá estruturando pequenas praças nos bairros, que ele também receba a nossa atenção, a preservação dos espaços que já existem, né? Então, o cuidado que a gente tem hoje, porque quem iniciou tudo isso, né? Essa nossa sensibilidade para os espaços públicos, quem simboliza muito, o espaço que simboliza muito isso é a Gari. O Parque da Gari, com certeza. Bom, verdade. mas daí não adianta a gente fazer a Gari e abandonar a Gari, sob pena de ela voltar a ser o que ela foi, né? Ricardo, eu recebia recomendações expressas dos meus pais para não andar pela Gari. Pela Gari. Quando eu era E hoje pequeno, é completamente né? diferente. E hoje as né? pessoas dizem assim, onde é que nós vamos viver a vida, os nossos momentos de lazer em família? Nós vamos para Gari, né? Nós vamos pro É um Fridolino símbolo cultural Chimang, importante para né? nós, né? Então, enfim, não quero me delongar demais assim, senão fica um monólogo aqui, né? Não, mas eu gostaria, a gente fez o convite realmente para falar muito sobre isso, porque a cidade, em relação ao mercado imobiliário, é o produto das imobiliárias, dos corretores. A gente vende Passo Fundo. E quanto melhor isso vai ficando, quanto a cidade mais bonita ela fica, mais estruturada, mais equipamentos públicos vem, isso vai ajudando a atrair pessoas, melhorando a qualidade de vida das pessoas, dos imóveis e tudo mais. E tu comentaste de vários espaços, né? E a cidade veio, nos últimos anos, na minha visão, se transformando muito nessa relação de uso, de eu sair para algum lugar e ter um espaço público para conviver em comunidade. A gente observa muitas áreas do centro e as áreas que estavam por muitos anos sem uma iniciativa. Banhada Vergueiro, Parque da Gari é uma gigante de uma área no centro da cidade, o bairro Petrópolis, e, enfim, tantas obras já na gestão anterior do prefeito Luciano que foram entregues, né? E esse mesmo conceito que vocês vêm implementando, né? Vêm olhando para a cidade, para as pessoas e fazer uso desses equipamentos. Eu acho que isso vem valorizando muito a cidade e valorizando muitas determinadas regiões. A gente olha bastante o centro, como tu fala, porque são espaços generosos que aglomeram pessoas de várias partes da cidade, né? Mas também a gente tem que olhar a cidade como um todo. Mas tem obras de bastante impacto, e agora ultimamente foi entregue algumas, como tu fala ali, a gente chama do Campo do Quartel, o Fridolino Chimang, que por muito tempo ele foi valorizado na minha região, na minha visão, sabe? Mesmo naquele estado que ele estava lá, como equipamento público. E hoje, do formato que ele tem lá, ele vai ser um vetor de desenvolvimento imobiliário, na minha visão. Né? Tudo que já está ali já ganhou outra proporção, já tem uma qualidade de vida a ser entregue para a população que mora naquele entorno. E os empreendimentos que vão atrair ali, justamente vão vir a partir desse beneficiamento público. Então, quanto isso é importante na visão do município, de entregar espaços que realmente sejam úteis e influenciem nas questões que a Lili estava falando, né? Da segurança, tem luz, tem segurança, por exemplo, o Parque da Gari é um lugar muito perigoso que hoje tu tem tranquilidade de passar por ali, que tu vê que o espaço está conservado, tem segurança, né? Então isso é muito notório na cidade e essas obras que vêm a partir de agora, elas vão, na minha visão, realmente vão transformar novos espaços, né? Nós comentávamos antes, né, Jéssica? Antigamente, eu estou ao mercado há um bom tempo, né? A gente queria morar na frente aqui da Praça da Cuia, porque tinha tudo na volta, porque era uma praça. A gente tinha uma região muito valorizada ali para verticais, né, para prédios, na região do entorno da Praça Tamandaré, né, por causa dos hospitais, do trânsito ali dos médicos, né? E pontualmente os residenciais horizontais, né, como o bairro Vergueiro, a Lucas, a Santa Terezinha. E tu vê que a foto da cidade está mudando muito, né? Tu vê antigamente aquele aglomeração de verticais bem no centro da cidade e hoje existem mercados em todas as regiões, né? A região da Veracruz, da São Cristóvão, da Petrópolis agora, que mudou muito, né? A sua fotografia lá, né? De equipamentos, enfim, Veracruz, Boqueirão, tudo, as principais regiões da cidade hoje contam com empreendimentos de bastante relevância, justamente, na minha visão, por esse desenvolvimento. Eu preciso dar os créditos, né? Eu tenho aprendido muito, né, na convivência com os meus colegas da Secretaria de Planejamento, com os servidores da Secretaria de Planejamento. Eu preciso fazer esse registro. A gente tem lá pessoas com boa formação, com ótimo nível técnico, com uma visão legal de cidade, que às vezes não aparecem porque elas estão nos bastidores trabalhando, né? Temos muitos arquitetos e urbanistas que nos ajudam a construir essa visão de cidade, a nos sinalizar o que é possível e o que não é possível. Então,
esses 2 anos e meio de Secretaria de Planejamento, né? Eu que venho de uma outra área, vinha atuando num outro campo, assim, tenho aprendido muito. E aí a gente tem visto, assim, o desafio das cidades e esses colegas é que trazem isso pra gente, né? De a gente permitir que a cidade seja para todos. Bom, isso passa, entre outros elementos, Ricardo, trazendo um pouco disso tudo que tu foi relatando, assim, né? Primeiro, hoje, quando a gente vai aprovar a criação de um novo loteamento, de uma nova um novo espaço urbanizado na cidade, especialmente quando a gente fala em loteamentos e tal, né? A gente tem que pensar já numa estrutura mais completa. A gente falava também sobre isso antes, né? Talvez alguns anos atrás a gente simplesmente loteava uma área livre e ali cada um ia lá e construía sua casa, daqui a pouco alguém levantava um prédio, né? Normalmente nos lugares mais distantes da cidade, se tinha prédio, era um prédio mais baixo e tal, né? Mas hoje não. Hoje a prefeitura tem uma legislação e os técnicos da prefeitura fazem valer essa legislação de que novos loteamentos, por exemplo, eles têm que nascer com uma estrutura mínima de lazer já pronta, que os espaços têm que ser acessíveis, que os passeios têm que ter acessibilidade, que a gente tenha o mínimo de paisagismo para tornar o espaço agradável também do ponto de vista, né, das questões climáticas que a gente enfrenta. A gente, em muitos casos, se não em todos, a gente tem que estabelecer as vias principais para dar mobilidade, para dar fluxo para o deslocamento das pessoas. A gente tem que prever nos novos loteamentos minimamente centralidades. Onde é que estarão os equipamentos de suporte a essas pessoas que vão morar ali? Existe eu não vou saber dar o crédito agora pro arquiteto, assim, né? Eu sei que ele é um sul-americano erradicado na França, que ele trabalha com a ideia da cidade de 15 minutos. Ah, sim. Não vou lembrar o nome dele agora. E que traz essa perspectiva de que as pessoas, o mundo ideal é que as pessoas pudessem ter ao seu alcance na cidade, no máximo 15 minutos, tudo que elas precisam para viver. Nós não estamos falando exatamente disso aqui em Passo Fundo. Nós não estamos com esta intenção expressa, eu preciso ser franco, né? Mas o pensamento da gente é muito nesse sentido. Eu não posso exigir que tudo que as pessoas vão fazer, elas têm que pegar um ônibus e têm que ir para o centro da cidade. Uhum. Ou que elas têm que pegar o seu veículo, que elas têm que andar, sei lá, 30, 40 minutos a pé para poder ter acesso a um supermercado, a uma farmácia, né? A um atendimento, sei lá, de estética ou qualquer outra coisa, educação. Né? Saúde, educação, né? Então, esse é um desafio da gente não só pensar, mas da gente projetar e da gente executar essa cidade. Às vezes, para os empreendedores, a gente acaba sendo um pouco pedra no sapato, porque a gente começa a exigir essas questões. Mas que, por outro lado, Ricardo, são exatamente as questões que podem viabilizar o mercado. E valorizar o mercado. Porque na medida em que a gente começa a abrir mão dessa expectativa de cidade ordenada, bem pensada, boa para as pessoas morar. Porque as pessoas não querem só ter um lugar para habitar dentro. Uhum. As pessoas querem habitar fora. Tem entorno, né? Habitar não é sinônimo de estar dentro de algo. É estar num contexto. Então eu quero poder abrir a janela da minha casa e ter um cenário amigável do lado de fora da minha casa, né? Então, e isso não pode, a gente não pode escolher para quem, né, Ricardo? Por isso que essa ideia é de a gente popularizar esses conceitos em toda a cidade, inclusive a prefeitura colocando ao dispor das pessoas os equipamentos públicos necessários, seja de espaços de lazer, de praças, de unidades de saúde, de escolas, né? E fazendo assim, parece até que a gente vai dando luz, né, a espaços que antes não eram tão vistos, né? Sem Parece dúvida. que tem bairros ou tem lugares que não eram habitados ou não tinha tanto trânsito ou tanta circulação de pessoas ou tanta vida, né? E parece que a gente vai fazendo com que esses espaços também brilhem, esses lugares também tenham, né, e democráticos, né? Assim, isso é uma coisa assim da gestão pública, né? A gente não pode rotular aqui só circula tal tipo de pessoa. Aqui é para tal. Isso é muito ruim. Socialmente falando, né? Para uma história de cidade pensada, é óbvio que as pessoas vão ter mais acesso, vão ter mais condições de acessar determinados produtos do que outros produtos.
Mas a gente, não é porque eu tenho condição de acessar um produto de menor valor agregado que eu não tenho necessidade e desejo e vontade de habitar um lugar legal, de viver num lugar legal, num lugar bonito, num lugar democrático, num lugar que eu me sinta seguro. Então, pensar em todos esses elementos é nesse sentido, viu, Ricardo, para finalizar assim, essa fala, que o prefeito disse assim, eu preciso de alguém que me ajude no planejamento a olhar. Não adianta só eu aprovar, eu fazer o projeto do novo parque linear. Eu tenho que pensar como é que esse parque linear vai estar do ponto de vista da segurança e eu tenho que ter uma interlocução com a Secretaria de Segurança. Então, o Parque Linear da Avenida Brasil vai ter câmera de vídeo monitoramento em todos os canteiros, espelhado na Brigada Militar. Bom, a gente precisa manter o Parque Linear depois, então eu tenho que ter uma conversa, um diálogo estreito com a Secretaria de Serviços Gerais, porque quando terminar a construção do Parque Linear, tem que ter uma equipe pronta para entrar em campo que todos os dias vai trabalhar no Parque Linear. Bom, quando tiver pronto o canteiro que vai ser dedicado, que é o terceiro canteiro do Parque Linear, que já está em construção, que vai ser dedicado para atividades físicas, tem que ter um diálogo muito estreito com a Secretaria de Esportes para que o programa Passo Fundo em Movimento leve os professores lá para atender a população e dar aula de educação física e gerar qualidade de vida. Então, essas conexões que a gente precisa fazer, né? Mas eu concordo muito nesse planejamento, esses indicadores é onde Passo Fundo tem que chegar, da visão a partir dos governantes. A primeiro momento, sim, às vezes pode ficar mais oneroso para o empreendedor, a gente enfrenta isso muitas vezes lá no dia a dia, mas isso vai mudando a cidade. Né? Eu vi transformar muitos loteamentos lá no começo da minha carreira que não tinha nem calçamento. Aprovavam loteamento sem calçamento. Imagina, né? Um equipamento público lá que tinha a rede de luz e água. Aí depois entrou outros benefícios, outros critérios de aprovação, enfim, né? E hoje, na realidade atual, a gente vê bairros-parque, bairros mais inteligentes, equipamentos bem estruturados, né? Já pensados nisso, que tem muito a ver com o que o município quer, que o plano diretor rege. Uhum. E esse eu acho que é um ponto bem importante, aproveitar a tua presença aqui, de esclarecer para as pessoas que são fora do mercado imobiliário quanto é importante o plano diretor de uma cidade. Quanto ele estratégico para que ele serve. A gente sabe que a prefeitura está em revisão do plano novamente. Tudo que acontece na cidade, praticamente, usos, permissões, edificações, aprovações, né, urbanização como um todo, enfim, depende desse regramento, dessa política que é o plano diretor. Então, quanto é importante esse papel que vem lá da prefeitura, e também eu sei que tem as audiências públicas, as questões que envolvem a comunidade, e quanto é importante a gente participar disso também, né? Então, eu gostaria que tu falasse um pouco, Jéssica, assim, de uma forma simplificada, porque é um assunto muito amplo, né? Para que serve um plano diretor de uma cidade? E o que vocês estão vendo nessa caminhada agora da revisão? Como é que está sendo isso? E a perspectiva que tem dessa finalização dessa revisão? Acho que de forma muito simples, né, Ricardo? O plano diretor é a legislação da cidade que estabelece essa visão da cidade que nós queremos. Em outras palavras, é isso. Obviamente que ele se desdobra, então, em regras, em estabelecimento de critérios, de padrões, como tu bem disseste, o que pode, o que não pode em cada lugar. Tem regiões que pode indústria, tem regiões que não pode. Pode serviço, não pode. Pode vida noturna, não pode. Pode edificar, não pode. Multifamiliar, né? Isso aí. Então, o plano diretor, ele carrega tudo isso do ponto de vista... Bom, quando a gente vai pensar um novo empreendimento, a gente vai ter que adequar o empreendimento, dependendo de onde ele vai estar localizado, ao que rege, ao que estabelece o plano diretor. Gostaria de fazer um parênteses, acho que é bem importante para a audiência que a gente vai estar se propondo a fazer, que são os clientes do mercado imobiliário. Olhar o plano diretor antes de comprar, principalmente terrenos. Eu vi muita gente comprando, fazendo negócios, alugando, e depois, mas aqui não pode fazer meu negócio, minha empresa. Então, só deixar essa dica. Olhem o plano diretor. Peça para o corretor, seja da Bortolini ou qualquer outro, a transação que tiver fazer. Olhem o plano. Tu não vai conseguir mudar isso, né, para o teu negócio. Para ti, isso soa como dica, para mim, isso soa como apelo. Porque depois a gente se vê assim, em uma situação difícil, né? Porque a gente entende, obviamente, a dificuldade do empreendedor e o quão sacrificado, né? O sacrificante é esse processo de ele reunir ali os recursos necessários para implementar um novo negócio.
E aí cai lá na prefeitura e diz assim, poxa, agora a prefeitura não está autorizando. Sabe que eu fui professor 10 anos na Universidade de Passo Fundo e eu dizia assim, Lili e Ricardo, para os meus alunos, né? Os alunos diziam assim, professor, me passa aí, pelo amor de Deus. O professor nunca passa um aluno. O aluno é quem passa. A mesma coisa eu digo lá para os meus colegas da Secretaria de Planejamento a respeito e falo para os empreendedores, assim, né? Eu costumeiramente tenho um bom diálogo, um bom trânsito, assim, converso muito tranquilamente com os empreendedores, né? Não somos nós que aprovamos os projetos. Quem aprova o projeto é quem elabora o projeto. E isso é um grande desafio, porque, assim, é importante as pessoas compreenderem, né, o outro lado do balcão, assim, na medida em que, aquilo que eu falava antes, Lili, na medida em que a gente começa a abrir mão de princípios que a gente entende que são fundamentais para a melhor cidade possível, a gente começa a ter como resultado que essa melhor cidade possível ela não se materializa. Não se transforma. O sacrifício é um sacrifício de todos. Então, a gente está lá num papel de fazer essa gestão, de fazer essa tomada de decisão. Mas não é a gente procura fazer uma tomada de decisão que seja sempre assim, quando a gente bota na balança, a gente sabe que algumas decisões elas vão gerar algum tipo de prejuízo. O desafio do gestor público é que ele saiba medir adequadamente essa balança para que os prejuízos sejam muito menores do que os benefícios que a gente vai alcançar para a cidade na medida em que a gente decide aquilo, né? Então, é um apelo que a gente faz também para os empreendedores, né? Que às vezes na ânsia de empreender, ou às vezes na ânsia de uma oportunidade, viu, Ricardo? Às vezes é meio Black Friday, assim, entendeu? Apareceu a oportunidade. Se está muito barato, desconfie. Estão me oferecendo ali, o meu sonho é botar tal negócio. Será que dá para botar tal negócio naquela região da cidade? Será que é para lá mesmo que a cidade vai se desenvolver do ponto de vista de indústria, de acolhimento de empresas de logística? Poxa, eu vou montar uma empresa e eu tenho uma demanda gigantesca de transporte de veículos pesados, e aí eu estou comprando uma área no coração da cidade, no centro, ou numa área mais central da cidade. Tem que pensar, tem que refletir isso antes, uma área né? que tem a preservação ambiental. Me recordo agora de uma negociação que estava sendo feita, que a gente se barrou num cadastro imóvel, que eu acho que 70% dele, do terreno aqui, que é no entorno ali da Baía da Vergueiro, que teve bastante desapropriações, inclusive, né? Porque não era viável fazer nenhum imóvel naquele terreno. Não adianta tu ofertar um terreno que tu não tem como construir nele. Imagina a expectativa do cliente, né? A gente tem que falar isso para ele. Tu quer comprar um terreno que tu não pode fazer nada? Isso aí. Né? Então, nós temos que ter ciência. Não é uma coisa que é do dia a dia de todas as pessoas. Mas nós, cidadãos e cidadãs da cidade, nós temos que ter ciência de que na hora de tomar uma decisão sobre a compra ou não de um imóvel, por exemplo, na hora de construir ou de efetivar o estabelecimento de um empreendimento em determinado lugar, nós temos que acessar o plano diretor e as legislações da prefeitura. Ah, não, eu fiz a minha construção. Outra coisa que acontece, né, não é da minha área lá, da CEPLAN, mas é do Código de Obras, né? E aí fiz um muro de tal altura e agora não consigo regularizar, não consigo aprovar meu imóvel, daí não consigo financiar o imóvel. Então, esses são cuidados que nós precisamos ter, né? Isso, né? Até a prefeitura tem que acabar fazendo planos de regularização, né? Alguns eventos que eu já vi, porque as pessoas simplesmente vão lá fazer uma casa e ignoram, não consultam, né? Ignoram isso. Eu faço na divisa, faço mais baixo, faço mais alto, faço o que não pode. E aí, depois, como é que fica esse imóvel? Agora, é importante só para... Né, bom, mas por que a prefeitura tem que fazer isso? Para que a gente possa construir de novo essa cidade que nós queremos. Mais humanizada, mais para as pessoas, mais agradável, que ofereça o mínimo mais planejada. Isso aí, mais ordenada, né? E nessa revisão de plano, assim, o que está se olhando como macro, né? Como é que vocês estão vendo as maiores necessidades que a cidade tem para ser mais planejada, para se desenvolver mais? Como é que está esse olhar e que ponto que a gente já chegou até aqui? Nós estamos assim, né, cara? Esse é um trabalho bastante árduo. Acho que você fez uma referência muito importante antes, né? Que além da gente ter ciência do plano diretor, a gente tem que compreender que o plano diretor ele é fruto de uma construção pública, coletiva. Com certeza. As pessoas têm a oportunidade. Obviamente que não são todas as pessoas da cidade que vão opinar sobre, mas todos os bairros têm lá seus delegados que representam os bairros, que podem participar das assembleias, das audiências, das discussões, né? Nós estamos, assim,
na última etapa agora, que é compilar tudo que foi feito de diagnóstico nas etapas anteriores para a gente poder elaborar a minuta da lei. Esse é um trabalho muito complexo, porque eu tenho dito muito isso na Secretaria de Planejamento. A gente tem que cuidar, Ricardo, para que o plano diretor que a gente está fazendo agora, que é a revisão que a gente está fazendo agora, não sirva apenas para corrigir o passado, mas que ele nos ajude a projetar o futuro. Olhar para frente. Olhar para frente. E é muito comum, isso eu digo assim, de carteirinha, né, como consultor de empresas, quando a gente vai nas empresas, a gente faz às vezes planejamento estratégico nas empresas, e ao invés de a gente projetar o futuro, a gente corrige o passado. A gente traz aquilo que não deu certo e tenta botar do jeito como está funcionando hoje. O planejamento estratégico deveria nos ajudar a olhar, bom, daqui X anos, como é que vai ser essa empresa, né? Então, a mesma coisa o plano diretor. A gente tem esse desafio de olhar, de revisar essa questão dos usos, né, Ricardo? Assim, de olhar, assim, de fato, continua valendo o que a gente pensava para as diferentes regiões da cidade, na medida em que a gente já tem cidades regiões super consolidadas na cidade. Talvez as proibições que antes existiam, elas devem continuar existindo, para daqui a pouco isso impede que a gente tenha essa centralidade nos bairros. A cidade em si já mudou, só que o plano diretor está desatualizado. Isso, faz sentido eu ter um bairro que impede absolutamente qualquer tipo de outra atividade, e aí essas pessoas sentem a ausência exatamente de acesso a isso todos os dias. Outra questão importante do plano diretor, para onde a cidade vai crescer, né? Passo Fundo, o censo do IBGE está mostrando que Passo Fundo cresceu 17%. Mais da metade dos municípios da cidade, do estado diminuíram desde o último censo para cá. Passo Fundo cresceu 17%. Isso são mais de 30 mil pessoas a mais em Passo Fundo desde 2010, acho que foi o último censo. Bom, a cidade está transbordando para fora das perimetrais. Sim. E aí? Como é que nós vamos ordenar isso? Para onde, para qual direção e como que a gente faz para que essas perimetrais que agora vão cruzar a cidade, não mais contornar a cidade, para que elas não virem ou não continuem sendo um problema. A gente já tem esse gargalo hoje, né? Muitas travessias de perimetrais e que a gente não tem autorização para mexer, porque não são do município, né? São do Estado. Então, isso tudo precisa vir para discussão, precisa vir para pauta. Ao mesmo tempo, a gente também manter alguns entendimentos pétreos, assim, do ponto de vista da preservação, da sustentabilidade. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para a questão do bosque, Lucas Araújo. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para o banhado da Vergueiro, para outras áreas de proteção. A gente tem que ter um olhar muito cuidadoso para a área das nascentes ali, né? Que está muito próximo ali do nosso aeroporto, né? Então, a gente... São entendimentos que eu diria assim, são pétreos, que a gente não pode abrir mão pensando nessa cidade para amanhã. Eu penso que muita gente, falando nessa questão, tem muita gente que quer saber para onde a cidade vai crescer, vai valorizar. E isso tem muito a ver com a tua secretaria. Então, é isso que eu vou perguntar agora. Onde a gente vai ter investimentos? Para onde a cidade está valorizando? O que dá para falar sobre isso? Eu não vou poder dizer, não vou poder afirmar, Lília, assim, para onde ela vai valorizar. A cidade está naturalmente se desenvolvendo muito assim, na saída para Porto Alegre. Ali é uma região que a gente está vendo muito assim, notório isso. Né? Isso. É só observar o comportamento que vai perceber. Primeiro, é um movimento natural, porque também é para onde a gente tem mais áreas a serem exploradas e para poder crescer. Tá ligado, né? E indo daquela direção, assim, vamos chamar de Ernestina, né? E saindo para Porto Alegre, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo, inclusive avançando em direção à saída para Amaral. Passando ali pela Santa Marta, pela Roselândia, né? Ali são áreas em franco desenvolvimento. A gente tem... Passo Fundo é impressionante nesse aspecto, né? E a gente tem projetos para essas áreas? A gente tem muitos pedidos de novos projetos, de autorização, de aprovação de projetos, e temos muitos pedidos de a modificação do plano diretor para que áreas que estão nessas regiões que eu estou falando possam ser objeto, né, de urbanização.
Isso Acho por que parte vale. das empresas. Isso. Mas e a gente tem também algo, a minha pergunta que eu gostaria de fazer, na verdade, é com relação aos projetos da prefeitura, esses investimentos que são feitos, tem algo que a gente pode contar, além do que a gente já contou do Parque Linear, a gente já contou do campo, temos alguns outros projetos Eu acho nesse importante sentido? falar sobre a Roselândia. E A influenciar essa Roselândia, pergunta né? da Roselândia. Acho bem importante porque a Roselândia ela tem vários aspectos envolvidos, né, Lili? Assim, porque, primeiro, a Roselândia historicamente é um lugar identificado com o turismo, ou, se não exatamente o turismo, com atividades de lazer. Então, a gente tem lá a sede de muitos clubes, a gente tem cartódromo, a gente tem o nosso parque de rodeios, a gente tem motocross, a gente tem casas de festas, né? Mas de uns tempos para cá a gente está vendo um movimento de construção, consolidação de condomínios, de novos loteamentos, de investimentos significativos dos empreendedores da cidade naquela região. Mas, ao mesmo tempo, não deixa de ter esse DNA do turismo, e a Prefeitura de Passo Fundo, nessa gestão do prefeito Pedro Almeida, assumiu essa bandeira do turismo e tem no complexo da Roselândia um dos seus grandes ativos. Passo Fundo já tem um DNA de turismo, mas um turismo de negócios, Saúde, um turismo de educação. saúde, um turismo de consumo. Milhares de pessoas vêm para Passo Fundo todos os finais de semana para fazer compras, Sim, né? Nos supermercados, hipermercados, nos atacados e nos shoppings, né? Então, como é que a gente sistematiza para que esse turismo não seja apenas um turismo orgânico, e sim um turismo induzido pela cidade? Então, nesse sentido que a prefeitura está fazendo investimentos lá na qualificação do acesso na avenida principal do complexo da Roselândia. A gente está vendo uma obra grande acontecer lá. Tem um investimento acontecendo lá no complexo todo de mais de 7 milhões de reais. Então, aquela avenida principal com a pavimentação, com a criação de um caminhódromo no centro dessa avenida, com uma boa iluminação. Tu mencionaste antes disso, né? A importância disso. Parece uma bobagem, iluminação. Não, iluminação é segurança, é qualidade, né? Visibilidade, paisagismo. Então, tudo isso vai estar naquela avenida, mas também a prefeitura fazendo investimentos vultuosos dentro do parque de rodeios, não só para fortalecer os eventos tradicionalistas, mas talvez imaginando que aquele espaço possa ser um espaço eclético, para que as pessoas ocupem aquilo aos finais de semana, que as famílias possam ir. E aí a gente tem que ter condições adequadas para isso, né? Obviamente que o mote de um parque de rodeios continuará sendo... Lá tradicionalista, né? Continuará sendo os eventos de rodeios, assim, né? Campeiros, mas a gente quer também que as pessoas sintam que lá é um espaço preparado, pensado para elas habitarem, né? Mas tem um momento novo na Roselândia, até que a própria prefeitura já divulgou isso para a sociedade. Até eu participei lá do lançamento do projeto do bairro. Isso aí. Eu acho que se todos os bairros começassem assim, com esse direcionamento da parte pública e juntando isso com a iniciativa privada, seria uma cidade muito diferente. Tu falasse muito do turismo, que nós do lado dos empresários falam, por que Passo Fundo não tem atração turística de mais relevância, né? Como a gente vê cidades menores se dando muito bem nisso, e aqui a nossa cidade ainda, né, não tendo um olhar tão estratégico. Eu acho que o bairro, todo esse projeto que já está público, né, que é uma ideia, é um projeto para a gente começar a se guiar, vale muito a pena as pessoas conhecerem mais, né, acessarem. Isso deve estar no site da prefeitura, não sei como é que está sendo divulgado isso, mas é interessante um olhar já muito atualizado para o urbanismo daquela região. Tendo ali possíveis usos, né, da parte do turismo, da parte do comércio, da parte de residências, né, e vem nisso com certeza uma alteração de plano diretor para poder viabilizar tudo isso. Eu acho que tem um vetor bem interessante ali de médio e longo prazo que vai realmente mudar muito e trazer ainda mais desenvolvimento para a cidade a partir daquela região, né? E que essa região, né, Ricardo, ela converse com a cidade, porque os restaurantes, muitos hotéis, os shoppings, elas não vão estar na Roselândia. A gente não vai levar tudo para a Roselândia. Bom, as pessoas não querem ir para um lugar, né, fazer turismo, ou elas preferem não ir para um lugar fazer turismo, e que elas têm um lugar que é um oásis, mas que todo o resto é um caos.
Então a cidade tem que conversar com a Roselândia tem que conversar com a cidade. Tem que harmonizar, né? Como é que as pessoas têm que ter facilidade, para ser um lugar prazeroso de eu ir, tem que ser de preferência fácil de acessar, que eu tenha uma infraestrutura de apoio, né? Passo Fundo tem todos os ativos necessários, Ricardo. É uma questão de fato de a gente orquestrar, né? Mobilizar todos os interesses públicos e privados, né? Porque a gente vai para um lugar, né? Imagina, tu vai para um lugar turístico, mas em algum momento tu diz assim, vamos dar uma saidinha, né? Eu vou lá para Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, mas aí tu diz assim, agora eu vou andar de Maria Fumaça, eu vou almoçar num restaurante japonês, eu vou visitar um museu de não sei o quê, eu vou ir na praça não sei o quê, que ela é muito legal. Então, esses outros equipamentos que a gente falou, né? Do Fredolino, da Avenida Brasil, da Estação Gastronômica da Gare, do Parque da Gare, isso tudo tem que estar articulado, né? Tem que ser bom para as pessoas que vivem aqui e tem que ser bom para as pessoas que vêm se encontrar aqui, né? Aliás, eu não vou me intrometer num campo que não é o meu, que é o turismo, tá lá com o secretário Jorge, na Secretaria de Desenvolvimento, né? Mas uma cidade só é boa para o turismo ao longo do tempo, eu sempre digo isso, né? Se ela for boa para quem mora aqui. Porque a gente nota nitidamente quando a gente vai para um lugar que é absolutamente turístico e as pessoas que vivem lá são infelizes. E isso impacta diretamente na qualidade na percepção também da experiência local, que a gente faz naquele lugar, não é verdade? Com certeza. Eu já tive experiência de ir para hotéis, resorts, aí tu fica lá e aí tu conversa, a gente tem essa coisa assim de conversar com o cara que trabalha lá, de perguntar sobre a vida do cara, e o cara, puxa, para eu chegar aqui para trabalhar todo dia é um caos, então a gente tem que buscar esse equilíbrio, né? Bom, a gente encerra sempre com um quadro. A gente poderia ficar muito tempo conversando, né? São muitos assuntos, inclusive abordando, né, vários aspectos da cidade. Foi muito bacana mesmo a gente ter tido esse esclarecimento e também entender um pouco mais para onde a gente está indo, né? Mas agora a gente faz sempre no fim aqui um quadro que se chama Escolha Sua Porta. E aí eu vou te convidar, então, para escolher uma das portas, porque a ideia é que a gente possa ter uma frase ali relacionada à porta também e que você possa pensar em alguma história curiosa, engraçada, pode ser de qualquer parte da sua vida, da sua jornada, enfim. Vamos lá, então? Vou escolher uma bem no cantinho na esperança de que ela seja boa para mim. A Porta da Esperança. A Porta da Esperança. Não tinha um programa assim, a Porta da Esperança? Olha aí, ó. Bom, essa daqui então é Porta Escancarada. Tem alguma história com porta escancarada na tua vida? Tenho, Lili. Exatamente há 10 anos atrás eu fiz o Caminho de Santiago de Compostela. Tinha um sonho de fazer o Caminho de Santiago de Compostela e fiquei por 30 dias caminhando. Fiz 817 quilômetros do caminho francês, saí lá da França e fui até Santiago de Compostela. Foi uma experiência incrível, transformadora na minha vida. E muito desafiadora, por óbvio, né? Fisicamente falando, mentalmente falando, embora não seja nada radical, mas exige um esforço físico muito significativo. E eu tive que conviver 30 dias comigo mesmo, né? Embora muitas outras pessoas fazendo o caminho ao mesmo tempo, eu fui daqui sozinho, com a minha mochila e convivi com outras pessoas, mas a minha motivação era fazer um encontro pessoal. E aí a gente se depara com o anjinho do Giese, mas também com o diabinho do Giese, né? Mas foi muito legal e, de fato, uma virada de página na minha vida. E um dos grandes desafios que eu tinha no caminho era a questão de me hospedar nos lugares, né? Porque a gente vai, como peregrino, a gente vai ficando em albergues que muitas pessoas ficam. São 100, 150 pessoas que ficam em albergues públicos, normalmente, né? E a gente tem que compartilhar tudo. Os europeus são muito tranquilos em relação a isso e são menos preocupados do que nós, inclusive, em relação à higiene, né? O odor era um grande desafio nesses espaços, porque as pessoas a gente entrava no quarto, quando eu abria a porta... Dava com um soco na cara. Um soco no estômago, assim, né? Porque eles não costumavam lavar as roupas todos os dias. Depois de 6, 7 horas de caminhada, eles estendiam a roupa na cabeceira da cama. E a gente, acostumado a tomar muito banho e lavar a roupa. Eu lavava a roupa... Eu chegava no albergue, escolhia a minha cama, lavava a minha roupa, tomava banho e ia almoçar às 2, 3 da tarde, né? E aí, no primeiro albergue que eu fiquei, era um albergue muito grande, assim. E eu muito tímido, sozinho... Eu fui com a minha roupa de peregrino e cheguei no box onde eu ia tomar banho. Tinha muitas portas, assim, sei lá, tinha 20
portas de boxes assim para banho. E eu pensei, eu vou entrar de roupa ou tiro a roupa aqui se não tiver ninguém aqui, aí entro, tomo meu banho e eu entrei com a roupa limpa, eu deixei pendurada no cabide dentro do box, eu disse, vou sair vestido, porque eu não sei quem que vai estar aqui quando eu sair, né? E aí vi que não tinha ninguém, assim, naquele momento eu tirei toda a minha roupa e aí entrei no box assim, Abriu a porta? Abri a porta e ao contrário do que eu imaginava, os boxes não eram separados. Eu entrei assim num corredor de gente pelada, todo mundo, todos os homens, era separado assim, né, os banheiros masculinos e femininos assim. Mas foi uma grande surpresa, um grande susto, um constrangimento. Isso, né? Foi também um pé na porta, né? Porque foi a minha introdução no caminho de Santiago de Compostela. Tive que me dar conta logo no primeiro dia, assim, ou tu se acostuma com isso, ou se desapega dessas coisas que a gente é tão apegado às vezes e que não fazem grande diferença na vida, né? Mas foi engraçado ao mesmo tempo, um pouco angustiante na hora, mas depois passou. Certamente foi o banho mais rápido que eu tomei. Nem tão banho foi assim. Foquei em algumas coisas bem práticas e no outro dia eu tomei um banho mais demorado. Mas é interessante a experiência pra gente experimentar o novo, a mudança, ver as coisas em outra perspectiva. Isso legal e me planejar melhor no próximo dia. No outro dia, a primeira coisa que eu fiz foi olhar dentro do box. Como é que é esse negócio? O sistema, né? Obrigada pela tua presença, obrigado pelas histórias, pelo conteúdo, pelo conhecimento e também obrigado para quem nos acompanhou até aqui, né? Que você esteja convidado para o nosso próximo Portas Abertas e siga a gente no Instagram e a gente está em todas as plataformas de áudio e de vídeo para você acompanhar os programas. Obrigada, gente. Valeu, até a próxima, né? Obrigado, ótimo. É muito bom contar contigo, Jéssica, que tu tem um caminho muito iluminado aí, muita energia, né, para ajudar a transformar a nossa cidade, uma cidade melhor, né, que com certeza isso é benefício para todos e para o mercado imobiliário, com certeza de muita relevância. Tem muitos outros assuntos aqui que a gente tinha até anotado para falar com o Jéssica, mas a gente vai deixar para uma próxima aí, tá? Muito obrigado mesmo. Obrigado, só quero também agradecer vocês, agradecer pela oportunidade, parabenizar pelo trabalho e parabenizar também por essa decisão, né, de produzir conteúdo. É tão importante, né? A gente também vive um momento de, assim, chega a ser uma enxurrada de conteúdos às vezes, e a gente tem que também identificar bons conteúdos e a gente percebe que a Bortolini, além do trabalho competente no mercado imobiliário, agora também se dedicando a isso. Então, que bom para Passo Fundo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós que agradecemos, né, Lê? Até mais. Isso aí, até mais.